Senhores deputados, creio que estamos então em condições de iniciar a nossa audição. A Sra. Presidente da Entidade para a Transparência, fazer uma correção, não é a juíza desembargadora, a doutora Ana Raquel Muniz, a requerimento apresentado pelo Partido Chega. A relembrar as grelhas de tempo que previamente foram distribuídas, o grupo parlamentar requerente terá até 5 minutos para a apresentação do requerimento, a entidade até 5 minutos para a resposta, iniciando depois a primeira ronda, que consta de 4 minutos a cada grupo parlamentar presente. A entidade terá até um máximo de 30 minutos, que será o somatório das intervenções dos grupos parlamentares. Caso exista necessidade, uma segunda ronda a 2 minutos a cada um dos senhores ou seus deputados, e o somatório das intervenções culminará com a intervenção para a entidade para a transparência. Senhores deputados, peço encarecidamente, e tendo em consideração a ordem do dia, que é longa, que as inscrições para a segunda ronda sejam feitas até ao final da primeira ronda, junto dos serviços. E assim sendo, dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Chega. Terá a palavra o Sr. Deputado José Barreira Soares? Não? Luís Paulo Fernandes? Tem a palavra o Sr. Deputado, até 5 minutos. Muito bom dia, cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e os Srs. Deputados, cumprimento também a Sra. Presidente para a Entidade da Transparência e agradecer a sua presença na Comissão. Efetivamente, a 4 de fevereiro, na audição da 13ª, o Sr. Secretário de Estado da Administração do Local e do Ordenamento do Território, Hernani Dias, a propósito da criação de 2 empresas imobiliárias que podiam configurar conflito de interesses, afirmou perante os deputados que tinha contactado a entidade para a transparência e que esta apenas lhe exigiu 2 condições, que afirma ter cumprido: não ter a maioria do capital social e não ser sócio-gerente. Logo após esta audição, a entidade da Transparência, em ofício enviado à 13ª, confirmou o contacto de Hernani Dias, o Sr. Ex-Secretário de Estado, mas desmentiu o teor das suas afirmações em audição. A entidade negou que tenha emitido o parecer e remete uma declaração única que nos fez chegar para a aferição de eventual existência de incompatibilidades dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos equiparados. Muito bem, Sra. Presidente, efetivamente, nesta legislatura, foi a primeira vez que observámos, e talvez a única, e porque perante as declarações do Sr. Secretário de Estado, ou perante as afirmações, que constatamos um esclarecimento por parte da entidade da transparência. Da nossa parte, agradecemos e elogiamos, porque efetivamente consideramos que é assim que tem que ser. Posta em causa a entidade da transparência, veio a mesma esclarecer. Portanto, é imperativo deixar aqui algumas perguntas. Existiu o contacto ou não com o Sr. Ex-Secretário de Estado? Qual a forma desse contacto? Podia ou não o Ex-Secretário de Estado, com base nesse contacto, fazer as afirmações que fez em audição nesta Comissão? É habitual os deputados e membros do Governo falarem por via telefónica com a entidade da transparência. Dizer o seguinte também. Há cerca de uma semana a Sra. Presidente esteve na Assembleia da República e informou que estavam cerca de 25% das declarações analisadas. A minha pergunta é: nós estamos com um ano de mandato, de 4 anos. Quero com isto dizer, se esta legislatura chegasse ao fim, podíamos chegar ao último ano e estarem a ser analisadas as últimas declarações. Penso que me faço entender. Não sei se é falta de pessoas, se é falta de ferramentas, mas o que é certo é que se esta legislatura terminar hoje ou amanhã, o que é certo é que só temos 25% das declarações analisadas. Também quero fazer a seguinte pergunta, o que me parece mesmo muito estranho, porque estamos todos em funções, desde todos os governantes, deputados, todos devíamos já estar analisados. E esta recomendação tem que ser feita na próxima legislatura para que efetivamente assim aconteça. A minha pergunta também vem neste alinhamento:
Qual é o critério de escolha de quem é primeiro analisado? São os governantes? São os deputados? São os autarcas? Eu queria também ver por essa via esclarecido. Também queria deixar uma reflexão à Sra. Presidente. A Sra. Presidente não considera que a inteligência artificial seria o caminho, em parte, para que no futuro todos estes problemas que nos traz aqui das incompatibilidades e proteção de dados fosse o mais aconselhado para que efetivamente trouxéssemos mais credibilidade à democracia portuguesa? Queria-lhe deixar esta reflexão, se concorda, porque efetivamente estamos a ver que não há outra forma de sermos responsáveis perante a credibilidade da democracia. Dizer também que para o Chega só há dois culpados, que é o PS e o PSD. São 50 anos onde o conflito de interesses, as incompatibilidades têm surgido e, portanto, há que fazer um caminho para todos, porque, como disse, não é admissível que só 25% das declarações estejam analisadas, e é por falta de meios, é por falta de ferramentas, é por falta de cruzamento de dados, e que a Sra. Presidente da Entidade da Transparência e os senhores juízes do Tribunal Constitucional já o têm declarado. Portanto, a próxima legislatura que seja eficaz e que seja prioridade na responsabilidade de todos nós, não passarmos para os portugueses uma falta de transparência e de credibilidade que é o que tem existido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu não o quis interromper, apenas quero relembrar, ponto número 1, nós estamos numa comissão parlamentar de inquérito, ponto número 2, devemos cingir as nossas intervenções ao objeto do requerimento. E, portanto, não quis interromper para não criar mais entropias no processo, mas é dentro do âmbito do requerimento que estamos a fazer esta audição. Assim sendo, dou a palavra à Sra. Doutora para responder até 5 minutos. Senhor Presidente da Comissão de Poder Local e Coesão Territorial, Deputado Bruno Nunes, Senhores Vice-Presidentes da Comissão, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. Agradeço, em nome da Entidade para a Transparência, o convite para estar presente em audição nesta Comissão, na sequência do requerimento apresentado pelo Partido Chega. Do citado requerimento, decorrem dois aspectos fundamentais sobre os quais a Comissão pretende ouvir a Entidade para a Transparência. O primeiro relaciona-se com o ofício enviado em 4 de fevereiro próximo passado pela entidade ao Sr. Presidente da 13ª Comissão, tendo por referência a audição ocorrida nesse mesmo dia do atual Sr. Deputado Hernani Dias e anterior Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território. O segundo consiste em esclarecer, em geral e abstrato, os procedimentos adotados ou a adotar pela entidade para a transparência perante situações em que se detectem conflitos de interesses no horizonte da análise e fiscalização da Declaração Única de Rendimentos, Património, Interesses, Incompatibilidades e Impedimentos, designada brevitatis causa como Declaração Única. Relativamente ao primeiro ponto, remetemos e reafirmamos as declarações constantes do referido ofício de 4 de fevereiro. Estamos, evidentemente, à disposição das senhoras deputadas e dos senhores deputados para o esclarecimento de quaisquer questões suscitadas a propósito das mencionadas declarações, incluindo as agora referidas pelo senhor representante do Grupo Parlamentar do Chega. Já no que tange ao segundo ponto, reveste este um pendor mais complexo, na medida em que não é cindível de uma temática mais ampla que reside no sentido do registro de interesses, enquanto parcela da Declaração Única contemplada no número 3 do artigo 13 da Lei 52 de 2019, 31 de julho. Ao exigir aos titulares dos cargos políticos e altos cargos públicos o preenchimento do registro de interesses, visa o legislador dar a conhecer, quer à entidade, e quanto a deputados e membros do Governo, à Assembleia da República, através da Comissão de Transparência e Estatutos de Deputados, quer, em virtude da sua disponibilização, com uma exceção em acesso público,
visa garantir a todos os cidadãos também os diversos atos e atividades que potencialmente se revelem suscetíveis de gerar conflitos de interesses ou, de modo mais preciso, possam determinar a emergência de violações das regras relativas à exclusividade, às incompatibilidades e aos impedimentos cujo cumprimento se impõe àqueles titulares. Enquanto a ofensa das normas atinentes à exclusividade e às incompatibilidades é avaliável em abstrato e, por conseguinte, detectável no contexto da verificação da declaração única, a violação das normas que prescrevem impedimentos é aferível apenas em concreto, isto é, no momento em que o titular se encontra na iminência de intervir num procedimento, numa decisão ou em qualquer ato de poder público. A conjugação destas duas ideias implica consequências decisíveis para os titulares, para a atuação da entidade para a transparência e para os entes lato sensu nos quais estes exercem funções. Os titulares devem declarar no registro de interesses todas as situações abstratamente enquadráveis no número 3 do artigo 13 da Lei 52 de 2019, não lhes cabendo formular um juízo de prognose para efeitos de decidir não declarar sobre quais delas originarão conflitos de interesses a quando o exercício das suas funções. À entidade para a transparência cabe, dentro dos limites das competências legislativamente definidas, avaliar a correção formal, a completude das informações e a eventual violação da exclusividade exigida pelo artigo 6º da Lei 52 de 2019, ou recuperada em diplomas especiais, e das regras de incompatibilidades aplicáveis. Verificando alguma irregularidade, deve a entidade notificar o titular para a suprir e ou prestar esclarecimentos nos termos do número 1 do artigo 18. Persistindo a irregularidade, impõe o Estatuto da Entidade para a Transparência e o artigo 21 da Lei nº 52 de 2019, que se comunique a infração, ouvido o interessado, às entidades que, nos termos dos respectivos estatutos, sejam responsáveis pela aplicação de sanções aos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos e ou ao Ministério Público. Por fim, aos entes nos quais os titulares exercem funções, cumprirá assegurar que, considerando as atividades declaradas pelos titulares no registro de interesses, não intervêm aqueles em procedimentos ou atos se estiverem em situação de impedimento. Uma consideração que não desresponsabiliza, evidentemente, os titulares se absterem de intervir em procedimento ou ato quando estejam impedidos de o fazer. Esperamos, neste curto lapso temporal, ter contribuído para um primeiro esclarecimento das questões suscitadas pelo requerimento, sem prejuízo das respostas às perguntas que serão subsequentemente formuladas e que já foram também formuladas pela intervenção inicial. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, corrigir o meu lapso. Eu não saudei e não agradeci a presença da entidade para a transparência, tendo em consideração que esta audição é feita a convite. E assim sendo, agradecer a presença da Sra. Presidente, a doutora Ana Raquel Gonçalves Muniz, assim como os vogais que acompanham, a doutora Mónica Correia e o doutor Pedro Nunes, pedir desculpa pelo meu lapso. Senhores deputados, antes de passar aos grupos parlamentares, eu creio que a grelha de tempos que foi distribuída ainda é a do mandato anterior. Isto tem sido uma capacidade de rodar governos de uma forma que eventualmente não temos tempo para atualizar as grelhas, porque deverá ser o grupo parlamentar do principal partido da oposição, ou do maior partido da oposição, não é o principal, é o maior, assim é que é correto, a fazer a primeira intervenção. Se desejarem cumprir a grelha que foi distribuída, cumprimos, mas o correto era que fosse o grupo parlamentar do Partido Socialista a fazer a primeira intervenção. Se não o pretenderem fazer, passo de imediato ao PSD e depois retomo ao PS. Tem a palavra, Sr. Deputado, até 4 minutos. É uma boa prática, Sr. Presidente, muito obrigado. Dar a palavra ao principal e maior partido da oposição nesta legislatura e, tendo em conta essa introdução, dizer claramente que começaríamos por saudar a presença da Sra. Presidente da Entidade da Transparência, que muito saudamos, e obviamente agradecer-lhe a exposição inicial que teve a oportunidade de fazer, que foi bastante clara e assertiva na nossa opinião. E, de facto, enfim, nós, nesta audição, que vem na sequência daquela que tivemos a oportunidade de fazer também nesta 13ª Comissão, no passado dia 4 de fevereiro, há um comunicado que foi tornado público na sequência dessa audição ao ex-secretário de Estado, Hernani Dias, em que eu sintetizava em 2 ou 3 pontos que nos parecem evidentes. A entidade da transparência refere claramente, no considerando 1, que não tem competência consultiva, ponto número 1. No ponto número 3, refere que não existiu qualquer parecer e que a existir tinha que ser assinado
por quem tivesse poderes para vincular a entidade, como é óbvio. 4, que o Sr. Secretário de Estado contactou a entidade da Transparência por e-mail, através de um técnico superior, sobre a constituição das sociedades apenas no dia 6 de janeiro, ou seja, depois da criação das empresas. E, finalmente, no ponto 5, diz que a entidade de transparência não confirma a existência de contactos telefónicos com o ex-secretário de Estado. Queria que, de uma forma clara, se pudesse esclarecer esta matéria, ou seja, primeiro ponto, não tem competência consultiva, isso nós conseguimos verificar através da análise da lei, ou seja, a lei número 4/2019, enfim, que estabelece o Estatuto da Entidade para a Transparência, quer no artigo 2º, quer no seu artigo 8º, cujas epígrafes são natureza e competências, também não vislumbramos que tenha uma competência consultiva, mas isso a Sra. Presidente já explanou muito bem, e, portanto, no fundo, pretendíamos era esclarecer efetivamente isto, ou seja, não tem competência consultiva, isto parece-nos claro nos termos da lei, e, portanto, também não emitiu nenhum parecer prévio à constituição das sociedades comerciais ou empresas que o Sr. Secretário de Estado, entretanto, ex-Secretário de Estado, entretanto, constituiu. Finalmente, a existirem contactos telefónicos, ficámos na dúvida se existiram ou não, por parte do Sr. Secretário de Estado à entidade da Transparência. A minha pergunta é no sentido de perceber se quem faz esse atendimento telefónico está munido da informação correta para prestar a qualquer solicitação, independentemente de quem seja o solicitante dessa informação, no sentido de esclarecer que, efetivamente, a entidade de transparência não terá capacidade nem competências legais para ir ao encontro daquilo que foi solicitado. Ou seja, não sei se foi solicitado diretamente um parecer, mas dá-me a ideia que houve uma consulta à entidade da transparência para sentir conforto numa determinada decisão da sua vida pessoal, que é a constituição ou não de uma empresa, e, no fundo, a minha pergunta é saber se no front office do atendimento que foi feito via telefónica, existir, se não é logo dito que a entidade de transparência não tem essa competência e, portanto, o assunto tinha que se extinguir logo ali e o Sr. Secretário de Estado, eventualmente, teria que procurar o parecer ou da Procuradoria-Geral da República, eventualmente, ou da própria Presidência do Conselho de Ministros, coisa que eu, na audição do dia 4, tive a ocasião de perguntar diretamente ao Sr. Secretário de Estado se o teria feito. Não tive resposta, vamos ver se mais tarde terei alguma resposta, mas para esclarecer isto, ou seja, não havia ninguém que tivesse dito logo ao Sr. Secretário de Estado que não tinha competência a entidade da transparência para prestar aquele tipo de informação e se é verosímil que isso aconteça. Quer dizer, se isso acontecer, de facto, então a entidade da transparência, salvo melhor entendimento, deverá retificar esse procedimento porque, de facto, não induz em erro. Mas, de todo modo, o desconhecimento da lei não pode aproveitar a ninguém e é muito claro, pela leitura dos artigos que citei, o 2º e o 8º do Estatuto da Entidade de Transparência, que a entidade não tinha esse poder, nem tinha essa capacidade e competência e, portanto, era só esta questão que queria colocar à Sra. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada Dulcineia. Tem a palavra a Sra. Deputada até 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente da 13ª Comissão, Sra. Juíza Desembargadora e equipa que acompanha. Não é a juíza desembargadora. Era a informação Doutora, que tinha. sim, era o que peço estava. imensa desculpa, era essa a informação. Para não criar que tinha, nenhum problema com o Conselho maneiras, Superior de Magistratura. Que lhe transmita a saudação e, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que agradeça a presença neste plenário desta Comissão do dia 2. A entidade para a transparência cumpre a sua missão de apreciar e fiscalizar a Declaração Única de Rendimentos, património, interesse, incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos públicos equiparados, isso é o que está na vossa informação. Para acautelar tais desideratos, estamos em crer que pode, a qualquer momento, haver lugar a dúvidas que pretendam esses titulares ver esclarecidas. Assim, questiono se os técnicos responsáveis pelo acompanhamento das declarações de rendimentos e da entidade para a transparência facultam um contacto telefónico, há este hábito de se facultar um contacto telefónico para poderem interagir por essa via com os ditos titulares. Se sim, essas informações que transmitem via telefone vinculam a entidade para a transparência, se não, por que razão é facultado um número telefónico, inclusivamente
é facultado um endereço eletrónico institucional para serem contactados. Em audição nesta comissão, o Sr. Dr. Hernani Dias, ex-secretário de Estado, mencionou reiteradas vezes o contacto com a entidade para a transparência. Apesar de não haver competência consultiva, como acabou de dizer inclusive o Sr. Deputado do Partido Socialista, creio que ficou claro que existiram esses contactos. Da nossa parte, Grupo Parlamentar do PSD, não nos restam dúvidas das palavras do Sr. ex-secretário de Estado, que efetivamente existiram esses contactos e que ele próprio disse que os conseguiria provar. E que no decurso desses mesmos contactos, o Dr. Hernani Dias terá sentido algum conforto legal para tomar as atitudes que tomou. Porém, não se referiu, em primeira instância, a contacto escrito, mas sim, insisto, a contacto telefónico com a entidade para a transparência, sendo que referiu que o contacto escrito foi efetivamente no dia 6 de janeiro, portanto, já após a constituição das sociedades. Nessa data, a 6 de janeiro, foram então colocadas algumas questões por escrito para o e-mail institucional da entidade para a transparência, facultado pela pessoa responsável pelas ditas declarações. Pergunto se, entretanto, já foi dada a resposta às questões que foram endereçadas por essa via e se podemos ainda admitir alguma irregularidade no circuito de comunicação entre o interessado, o Sr. ex-secretário de Estado, e a pessoa que supostamente o clarificou por parte da entidade para a transparência. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Vai dividir o tempo. Dizer e peço desculpa por não ter dito no início. Muito obrigada. Sr. Presidente, caros deputados, Sr. Presidente da Entidade para a Transparência, depreendo pela pergunta feita anteriormente pela minha colega do Grupo Parlamentar, que está a Sra. Presidente em condições de garantir que nunca houve contacto telefónico com a pessoa que está adstrita ao acompanhamento destas declarações. E ainda questiono se ainda devemos concluir que todas as dúvidas ou questões dos titulares de cargos públicos têm de ser colocados à Sra. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Tem 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, e permita-me, não quis interpelar a mesa para também não perdermos mais tempo, mas discordo com a observação que me fez, Sr. Presidente. O nosso requerimento dizia, consiste nos termos legais na apreciação e fiscalização da declaração única de rendimentos, patrimónios, interesses, incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos públicos, altos cargos públicos e equiparados, e é também neste âmbito que importa esclarecer e até para ajuda na clarificação do objeto deste requerimento, quais os procedimentos tomados pela entidade da transparência noutras situações em que detectaram alegados casos de conflitos de interesses na declaração única de membros do Governo ou de outros cargos dentro da esfera pública e política, como habitualmente atuam nestas situações. Este era o texto também do nosso requerimento. Portanto, permita-me com todo o respeito, discordar da interpelação que fez à minha primeira apresentação no requerimento, porque constava e tive aqui a tomar, fui analisar e tinha a certeza do que estava. Senhora Presidente, penso que ainda não respondeu às minhas perguntas, volto a insistir. É que, efetivamente, nós temos que perceber se o contacto do Sr. ex-secretário de Estado existiu, de que forma. Temos que ter bem clarificada esta posição, porque depois vamos ouvi-lo e ele terá a oportunidade, em último, de dizer da sua verdade. Eu volto a dizer, e nós queremos deixar este registro. Elogiamos e muito agradecemos, e penso que marcaram uma posição, a entidade da transparência, a entidade que a senhora preside, ao enviar desta forma espontânea este esclarecimento. Nós registamos que é o caminho. É assim que deve ser feito. Quando estão em causa, colocar em causa a idoneidade ou deixar dúvidas de que a entidade da transparência podia ter viabilizado que estas imobiliárias pudessem ser da propriedade da família ou do seu secretário de Estado, eu penso que esteve muito bem. Agora, é importante esclarecer se efetivamente se foi via telefónica, se foi via e-mail, para que fique transparente, para que fique bem claro, efetivamente, como é que foi feita esta situação. E, portanto, o que nos preocupa, e com base no nosso requerimento, é que o que vimos de mais, e com base também na minha primeira apresentação do requerimento, o que vimos de mais é que, nos tempos atuais, é o jornalismo de investigação
que praticamente substitui a entidade da transparência. E, portanto, nós, e como disse, nós recomendamos, e é este exatamente o caminho, que a entidade da transparência não pode só observar 25% das declarações num ano de mandato, e depois terminam os 4 anos de legislatura e não estão analisados todos. E pretendo, Sra. Presidente, gostava que esclarecesse, porque deve ser público, a forma de seleção, o critério de escolha. Se primeiro são os governantes, são os deputados, são os autarcas, qual é o critério de escolha de como se vão analisar as declarações. É importante perceber se efetivamente todos os ministros, todos os secretários de Estado, o Sr. Primeiro-Ministro já foi analisado ou não. Também é uma pergunta muito objetiva e que eu pretendo ver respondida qual é o critério. É que eu tenho conhecimento que, da minha parte, já me contactaram telefonicamente, já me enviaram e-mails e eu já tive a oportunidade de corrigir alguns lapsos que tinha e eu, pelo menos, sei que estou nesses 25%. Agora, preciso saber, aqui hoje, na nossa comissão, se efetivamente os ministros e os secretários de Estado são deixados para o último e que, na nossa opinião, só pode ter sido, com estas confusões de secretários de Estado, Primeiro-Ministro, só pode ter sido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, fazer apenas uma nota porque fez uma interpelação à mesa. Indiretamente divulgou a mesa. Dizer-lhe o seguinte, a primeira intervenção do requerente é para apresentar o requerimento. O Sr. Deputado optou por fazer perguntas e, portanto, obviamente, deixe-me concluir, Sr. Deputado, que eu ouvi-o com toda a atenção. Obviamente que a entidade para a transparência, depois de ter conhecimento do requerimento, vem preparada para enquadrar o requerimento. A ronda de perguntas inicia-se com a primeira ronda, a qual, apenas para salvaguardar aquilo que foi feito pela entidade para a transparência, quando o Sr. Deputado diz que não lhe respondeu a nenhuma pergunta, não respondeu porque a ronda de perguntas inicia-se agora, e por isso, certamente, depois do enquadramento feito, é esse o procedimento, de acordo com a grelha de tempos, para ser gerido os trabalhos. Dou assim a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal até 4 minutos. A Sra. Deputada Mariana Leitão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente da Entidade para a Transparência, agradecendo desde já também a sua presença e é óbvio que vou repetir já algumas das coisas que os senhores deputados já questionaram anteriormente, mas é importante, e sabendo a informação que foi prestada pela Entidade para a Transparência na carta que dirigiu a esta Comissão, não há dúvidas que, ao contrário do que o ex-secretário de Estado, Hernani Dias, afirmou publicamente, não existe qualquer competência consultiva atribuída à Entidade para a Transparência e isso está explicitamente consagrado no artigo 8º da Lei Orgânica número 4 de 2019. O ex-secretário de Estado afirmou ter obtido, antes da constituição das suas empresas, um parecer afirmativo parcial da entidade, desde que cumprisse 2 condições. Sabemos que isto não é assim, portanto, que não houve esse parecer formal ou parcial, mas eu gostava de lhe perguntar, de facto, se os contactos que são feitos com a Entidade para a Transparência, normalmente com técnicos superiores que atendem o telefone ou respondem aos e-mails, o que é que separa uma mera avaliação técnica daquilo que se poderá considerar um parecer, não lhe posso chamar parecer, mas daquilo que se considera uma análise estrutural da lei, da exigência que é necessária no preenchimento das declarações. Acho que não é a primeira vez que muitos de nós têm de ter contactos com a Entidade para a Transparência no âmbito do preenchimento da declaração que temos de fazer. É normal que surjam dúvidas pela complexidade e a necessidade de informação e por isso acho que era importante também dar a oportunidade à Sra. Presidente de clarificar o que é de facto um esclarecimento telefónico para tirar uma dúvida e qual é a relevância e o fundamento desse esclarecimento que nos é prestado pela pessoa que está do outro lado do telefone, nomeadamente pessoas que colaboram na Entidade para a Transparência. Outra coisa que era importante era perceber se a entidade já uma vez foi consultada, formal ou informalmente, por outros atores políticos, obtendo eventualmente respostas que possam ter sido consideradas como precedentes
pelo agora deputado Hernani Dias, se há algum registro ou precedente similar que o ex-secretário de Estado pudesse utilizar como justificação política para a sua atuação. Outro ponto particularmente relevante é com a alegação feita por Hernani Dias de que a entidade não respondeu atempadamente à comunicação de 6 de janeiro de 2025, onde questionava a obrigatoriedade de declarar a tal segunda empresa que existia por participação indireta. Segundo as palavras do ex-secretário de Estado, caberia à entidade esclarecer uma situação que aguardava o tal parecer formal, apesar dessa competência consultiva formal nem sequer existir no Estatuto Legal da Entidade para a Transparência. E, portanto, questiono se considera a Sra. Presidente que esta atitude do ex-secretário de Estado corresponde a uma tentativa deliberada de deslocar para a entidade para a transparência responsabilidades políticas próprias, instrumentalizando-a politicamente e colocando em risco a reputação daquela que é uma entidade supostamente independente. Outra questão, que é esclarecer categoricamente se a conduta adotada pelo ex-secretário de Estado, ou seja, a constituição de empresas familiares através de familiares próximos, mesmo que formalmente dentro dos limites legais, constitui ou não uma violação clara do espírito das regras éticas e de transparência democrática. Considera esta prática um expediente usado politicamente para contornar deliberadamente as exigências de transparência e do rigor ético? Para concluir, Sr. Deputado. Para concluir, tendo em conta a relevância política e mediática deste caso e tudo o que já lhe sucedeu a seguir, perguntava-lhe se entende que a conduta do ex-secretário de Estado, ao insistir publicamente numa versão já desmentida pela entidade, coloca em causa a confiança que existe nas instituições democráticas, na entidade para a transparência, e como é que entende que o Parlamento deveria agir para evitar que situações semelhantes se repitam e para reforçar a confiança política nas instituições. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Dou de imediato, não estando presente o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, do PCP e do LIVRE, passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade da Entidade para a Transparência, muito obrigado pela presença. Eu devo dizer que a minha principal dúvida não é muito diferente das anteriores, mas está muito longe de ser esclarecida. Quer dizer, eu, no fundo, quero perceber se o que a Entidade para a Transparência sobre isto tem a dizer é que não emitiu nenhum parecer, mas que informou exatamente nos termos em que nos foi transmitido que tinha informado. E, portanto, se o que nós estamos aqui perante para analisar é uma questão formal, não estou a dizer que seja irrelevante, da existência ou não de um parecer formal, ou se, efetivamente, naquilo que é substancial, em termos de informação transmitida e de intenção de esclarecimento por parte do titular de cargo político, se há alguma coisa que não corresponde à verdade. É falso que o titular de cargo político em causa tenha tentado, junto da entidade para a transparência, validar determinadas situações? É falso que esse titular de cargo político tenha obtido da parte da entidade para a transparência uma resposta? É falso que esse titular de cargo político, pelo menos parcialmente, tenha obtido uma opinião, ainda que não parecer, que validasse o procedimento que pretendia validar? Portanto, se alguma destas questões é falsa, era esta a questão que eu queria colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não existindo mais intervenções nesta primeira ronda, dou a palavra à Autoridade para a Transparência, à Sra. Doutora Ana Raquel Muniz, que terá até 20 minutos para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Principiava por esclarecer qual foi a razão do envio de ofício de 4 de fevereiro a esta Comissão. Em causa estava a sugestão de que a Entidade para a Transparência poderia ter violado o princípio da legalidade na sua vertente do princípio da precedência da lei, na medida em que teria emitido um parecer, considerando que a palavra parecer, ao nome de parecer, está associado a um ato jurídico muito específico que corresponde a um ato de natureza instrumental, de caráter consultivo. E, portanto, reitera-se que não houve a emissão de qualquer parecer.
Também é verdade, e já lá irei à questão das informações, que há uma preocupação da entidade para a transparência com o cumprimento do princípio com a colaboração. E, portanto, a entidade para a transparência presta informações aos titulares, designadamente sobre o funcionamento da plataforma, e presta informações telefónicas. Aliás, o que não se confirma, a expressão que diz no ofício enviado, imputando informações telefónicas que não se confirmam, o que não se confirma é o teor das informações. Não se diz que nós não prestamos informações telefónicas. O que não se confirma é que a informação telefónica tenha tido aquele conteúdo que poderia, as empresas poderiam ter sido constituídas desde que observadas duas condições. Portanto, como eu estava a explicar, há uma preocupação com o princípio da colaboração e, por conseguinte, são prestados esclarecimentos telefonicamente sobre o funcionamento da própria plataforma e, eventualmente, até esclarecimentos, informações incidentes sobre pedidos de esclarecimento formalmente já enviados através da plataforma informática. Quanto ao que deve ou não deve constar da declaração, o princípio é que a declaração, é que o titular de alto cargo público ou o titular de cargo político deve declarar tudo. Portanto, qualquer informação vai sempre nesse sentido. E quando o titular tenha dúvidas se deve declarar ou não, deve declarar. E nós depois faremos a fiscalização e se for uma situação em que não há lugar à declaração, desde logo por pôr em causa direitos de terceiros, então nós diremos para retirar essa informação. Relativamente à situação concreta deste titular, houve contactos, talvez da primeira pergunta, houve contactos telefónicos entre o titular e a entidade para a transparência, designadamente a técnica superior, que estava a analisar as suas declarações. Houve contactos, mas nunca pode, mas é muito pouco, houve contactos e, portanto, houve contactos telefónicos, não se nega, através do telefone de serviço dessa técnica superior. Isso confirma-se. O que não se confirma é o teor das informações. Mas o que é altamente improvável é que tenha havido um contacto telefónico antes da constituição da primeira sociedade, porque os senhores deputados e os senhores deputados neste momento podem concluir. Então é a palavra do senhor ex-secretário de Estado contra a palavra que diz que a técnica superior de facto lhe prestou essas informações, contra a palavra da técnica superior que diz que não prestou. Agora, o que eu queria demonstrar é que é altamente improvável que tal tenha sucedido, porque a constituição da primeira sociedade ocorre a 28 de outubro de 2024 e a plataforma registra todas as entradas de todos os trabalhadores, incluindo nós próprios, registra todas as entradas nas declarações únicas do titular. E, em concreto, esta técnica superior só começa a entrar nas declarações do titular em 11 de outubro. Peço desculpa, em 11 de novembro. Quer dizer que até este momento o titular não sabe quem é a técnica superior que lhe vai fazer as verificações, porque essa informação não está em parte nenhuma da plataforma. Portanto, antes de 28 de outubro, era impossível que o Sr. Secretário de Estado, era altamente improvável que o Sr. Ex-Secretário de Estado conseguisse saber quem era a técnica superior que iria fazer a sua verificação para lhe poder perguntar se poderia ou não constituir as sociedades. E só no dia 11, com o primeiro contacto efetuado, primeiros pedidos de esclarecimentos da técnica superior, é que começa a aparecer na plataforma quem é a pessoa que está a fazer essas verificações. Portanto, é claramente improvável que tal informação tenha ocorrido antes da constituição, claramente antes da constituição da primeira sociedade. É provável que o Sr. Ex-Secretário de Estado venha informar daqui a pouco que, entretanto, esta técnica superior
foi substituída por outro técnico superior no contexto da análise das respectivas declarações únicas e tentando estabelecer uma relação de causa e efeito entre a audição ocorrida no dia 4 de fevereiro e essa alteração. A verdade, porém, é que a técnica foi substituída, em concreto, no dia 28 de janeiro, portanto, em momento anterior à audição. E foi substituída por decisão tomada pelo Sr. Dr. Pedro Nunes e por mim própria no dia anterior, 27 de janeiro, porque na reunião de técnicos que se efetua periodicamente na entidade para a transparência, pelo menos fazemos 2 por mês, esta técnica superior revelou que se estava a sentir pressionada pelo titular e que inclusivamente tinha deixado de atender as chamadas telefónicas. E nesse sentido, eu achei que não atender um titular não é o mais adequado para cumprir o princípio da colaboração e, portanto, não havia condições para que o processo pudesse ser continuado, haver uma continuação da análise do processo por esta trabalhadora. E o processo foi atribuído a outro trabalhador, que entra no processo, registros da plataforma, que entra no processo a 28 de janeiro e e é visível, o Sr. Secretário de Estado apresenta, neste momento temos 12 declarações na plataforma, nessa altura tínhamos menos, mas no dia 28 de janeiro é possível verificar que o técnico superior começa a analisar 4 das declarações, continua a analisar o processo, registando logo no dia 3 de fevereiro os primeiros atos de verificação. É verdade que o Sr. Secretário de Estado só começa a receber notificações a 4 de fevereiro, mas foi uma coincidência. Portanto, confirma-se esta situação, enfim, esta narrativa. Relativamente às questões suscitadas pelo e-mail de 6 de janeiro, diz-se no ofício que foi enviado a esta comissão que elas receberam tratamento interno e receberam efetivamente tratamento interno. Foi pedida a elaboração de uma informação de serviço a 2 técnicos superiores que só a entregaram, aliás, no dia 17 de fevereiro. Entretanto, todavia, o Sr. Ex-Secretário de Estado começou a ser de novo, portanto, a partir do dia 4 de fevereiro, começou de novo a ser informado como deveria apresentar novas declarações de substituição, declarações que permitissem a regularização da sua situação. A entidade para a transparência recebe, pela primeira vez no seu e-mail geral, um contacto do Sr. Ex-Secretário de Estado, Hernani Dias, no passado dia 7 de março, sexta-feira, pelas 22h37, para perceber se o facto de ter, entretanto, retomado funções como deputado, em consequência da cessação da suspensão, se estava obrigado ou não a apresentar uma declaração única em consequência dessa cessação da suspensão, afirmando que, de facto, o técnico superior já lhe tinha confirmado esta situação, mas pedindo uma confirmação. A confirmação que lhe foi dada, de facto, não é necessário apresentar uma declaração nova pelo facto de ter cessado a suspensão do mandato e ter regressado ao Parlamento. Não é esse um facto constitutivo de obrigação declarativa previsto no artigo 14. Curiosamente, o Sr. Secretário de Estado equivocou-se na data em que regressou ao Parlamento, diz que regressou a 30 de janeiro, mas equivocou-se, porque na verdade regressou a 1 de março, segundo informações que constam da página da Assembleia da República e que foram confirmadas ontem com a Comissão de Transparência e Estatutos dos Deputados. Portanto, enfim, houve aqui certamente um lapso, mas a este e-mail foi respondido, inclusivamente, que foi perguntado se não haveria um lapso e se de facto confirmava que retomou funções no dia 1 de março. Também foi anexo a esta resposta, a este ofício de resposta ao Sr. Secretário de Estado, uma notificação, porque na sequência de verificações
reparou-se que, embora a cessação da suspensão não determine a emergência da obrigação declarativa, o facto é que houve outras situações que se enquadram no artigo 18, designadamente a constituição das duas sociedades, que obrigam a uma declaração de alteração na qualidade de deputado. E, portanto, foi notificado para esse efeito e também porque, enfim, demos pela falta de uma outra declaração de cessação ainda no exercício de funções da empresa intermunicipal Resíduos do Nordeste. Foi o senhor deputado notificado para este efeito. Penso que quanto às questões relacionadas... se há precedentes relativamente a este tipo de situações que possam ser invocados pelo Sr. Secretário de Estado. Não, nós não damos informações de teor quanto àquilo que os senhores deputados ou os senhores titulares de cargos políticos ou altos cargos públicos devem fazer na sua conduta, que no fundo é o que está perguntado. Posso constituir uma sociedade? Posso constituir duas sociedades? Nós não vamos informar se pode constituir ou não pode constituir, porque não é objeto sequer da nossa apreciação. O objeto da nossa apreciação seria antes a pergunta de deve lá estar na declaração ou não deve estar. E mais uma vez reitero, o princípio é que se declara tudo e se houver alguma coisa a não declarar, será informado nesse sentido. Em regra, informações mais específicas, mais relevantes sobre, por exemplo, saber se está abrangido pelo âmbito de aplicação, se uma determinada pessoa está abrangida pelo âmbito de aplicação da Lei 52 de 2019, já tivemos 2 casos. Um deles contactou-me até a mim pessoalmente e o que eu disse foi essa questão. Não é uma questão que deva ser respondida oralmente, até para salvaguarda do titular, deve ser feita por escrito, foi feita por escrito e foi respondida através de ofício, depois de prévio parecer, prévia informação elaborada pelos técnicos superiores. Portanto, é este o procedimento normal da entidade para a transparência. Quanto à questão de se as informações vinculam ou não, informações prestadas pela entidade para a transparência vinculam ou não, evidentemente que há um princípio de boa-fé e, portanto, quando nós, entidade para a transparência, damos uma informação através dos técnicos, essa informação não é que juridicamente vincula a entidade, as informações telefónicas não vinculam, as informações escritas, segundo o Código do Procedimento Administrativo, também não são vinculativas, mas são suscetíveis de fazer incorrer a entidade em responsabilidade civil. Mas há uma questão de princípio da boa-fé e, portanto, quando damos uma informação, essa informação é dada por um técnico superior que está habilitado a responder à matéria em causa. E são raras as dúvidas colocadas diretamente a mim própria, a um dos vogais. São raros os casos em que os titulares se dirigem diretamente. Em regra, dirigem-se através do e-mail geral. Portanto, dirigem questões, enfim, como digo, mais técnicas, são dirigidas através do e-mail geral e são respondidas por ofício. Penso que quanto a esta questão relacionada com o senhor deputado, enfim, depois se houver alguma coisa em especial, então poderá ser perguntado. Passando às questões que correspondem à segunda parte do requerimento. Perguntava o senhor deputado do Grupo Parlamentar do Chega se confirma a percentagem de 25% das declarações únicas analisadas. Confirma-se a percentagem de 25% das declarações únicas analisadas. Mas estas declarações únicas não são apenas declarações únicas de deputados e membros do Governo. São declarações únicas do total de todos os obrigados, nos termos da Lei 52 de 2019. Neste momento, nós temos no nosso sistema, isto é, ontem, não é neste momento, é ontem. Ontem tínhamos no nosso sistema em análise 243 e concluídas 680, num total de 2.701 declarações.
Nós temos neste momento 3 técnicos superiores adscritos à verificação das declarações, depois sujeitas a controle de qualidade por um dos vogais. Nós temos 3 técnicos superiores a verificar estas declarações. Não é possível fazer mais neste momento, não é possível. Está em curso o recrutamento de mais 3 trabalhadores, mais 3 técnicos superiores, recrutamento em mobilidade, sendo certo, porém, que estes 3 técnicos superiores, para poderem fisicamente estar na entidade para a transparência, nós vamos ter que os rodar com técnicos superiores que já lá estão, porque neste momento ainda não temos o resto das instalações. E com estes 3 técnicos superiores fica completo o mapa de pessoal atualmente aprovado. Está, pelo menos desde dezembro, foi enviado pelo Tribunal Constitucional uma proposta de alteração da portaria que contém o mapa de pessoal do Tribunal Constitucional, prevendo um reforço dos membros inter alia dos recursos humanos da entidade para a transparência, mas até ao momento ainda não foi recebida a resposta. Confirmei ontem com o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional. Ainda assim, estes 3 técnicos superiores têm permitido, por exemplo, corrigir um conjunto bastante significativo de declarações. Nós temos neste momento 385 declarações únicas substituídas, portanto, o que significa que, em consequência deste trabalho, e 99 anuladas. Portanto, é um trabalho que não se pode, de facto, exigir mais. Qual é o critério? Perguntava ao Sr. Deputado. Até este momento, e admito que o critério possa ter que ser revisto, até este momento o critério era cronológico. O que é que presidia a este critério? Era uma ideia de igualdade. Sem prejuízo de se reconhecer que quanto maior for o âmbito das funções exercidas pelo titular, maior é o potencial de haver conflitos de interesses. Reconhece-se isso. A verdade é que a este critério presidia a ideia de que, ainda assim, é tão nefasto para o interesse público que haja um problema de integridade num membro do Governo como num autarca, num presidente do Instituto Público. Portanto, o critério era este. É verdade, eu reconheço agora, como diz o Sr. Deputado, significa que todos os membros do Governo, todos os deputados, têm neste momento as suas declarações integralmente verificadas, pois não significa porque o critério foi cronológico. Se estivéssemos, enfim, se chegarmos ao fim da legislatura, digamos assim, nessa altura estará certamente verificada, mas há declarações de membros do Governo que estão neste momento em verificação, portanto, a serem pedidos esclarecimentos aos titulares e deputados também. Se era possível, de facto, integrar, ou se era conveniente integrar mecanismos de inteligência artificial na plataforma. Assim, eu ainda há 15 dias, quando estive aqui no Parlamento, chamei a atenção para este aspecto. Nem que fossem mecanismos de inteligência artificial não generativa. E, portanto, não se substituíssem ao elemento humano na decisão, mas pudessem preparar o procedimento de forma automática. E eu não considero que o jornalismo de investigação substitua a entidade para a transparência, mas também não menosprezo a importância que a liberdade de imprensa assume desde o dialbar do constitucionalismo como um momento de publicidade e de abertura do sistema, portanto, em contraciclo com o que se verificava no ancião regime. Portanto, acho que há aqui uma conjugação feliz, se quisermos, entre a liberdade de imprensa e o exercício da entidade, da atuação da entidade para a transparência. Agora, relativamente às questões procedimentais, eu penso que no início da intervenção já esclareci, portanto, quando nós detectamos uma situação de eventual violação de normas atinentes no registro de interesses, normas atinentes relativas à exclusividade e às incompatibilidades. Não eram 30.
Até 30, mas é o somatório de todos os grupos parlamentares. Então, já passou o meu tempo? Já passou. Apelando à transparência, Já passou. será 20 minutos. Mas conclua. Dou-lhe mais um minuto para tentar concluir. Então, num minuto concluo. Portanto, no início já explicitei quais eram os procedimentos. Portanto, nós tentamos, comunicamos ao titular, pedimos esclarecimentos. Se os esclarecimentos não forem suficientes, comunicamos essa situação, avisamos que será a situação comunicada ao Ministério Público, ou avisaremos que se a situação será comunicada ao Ministério Público e, então, ou aos responsáveis pela aplicação de sanções. Posso dizer que neste momento temos pendente um processo em que poderá estar em causa a violação da exclusividade, mas ainda está na fase de envio ao titular, não vou especificar, do ofício em que se notifica que vai ser enviado ao Ministério Público e ou à entidade que exerce poderes de fiscalização sobre esta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente, e peço desculpa. Não tem problema. Assim sendo, entramos na segunda ronda. Terá a palavra inicial ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado André Rios, até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tinha previsto fazer a inscrição nesta segunda ronda e eu novamente agradecendo a frontalidade, a transparência e a assertividade com que a Sra. Presidente nos prestou aqui esclarecimentos adicionais, mas foi algo perturbador ouvir que, de facto, houve uma atuação de um membro do Governo da República, na altura em funções, que foi de molde a proporcionar um sentimento de pressão sentida por uma técnica superior de uma entidade, que ainda para mais é a entidade da transparência e que funciona junto do Tribunal Constitucional. E isso é perturbador e eu gostaria, acho que nós gostaríamos, de perceber melhor o que é que levou a que esse sentimento existisse nessa técnica superior. Que tipo de pressão foi sentido, em que momento é que essa pressão foi sentida, por que motivo é que tiveram que substituir a técnica que fazia esse atendimento a esse titular de cargo público e, já agora, tentar perceber se nessa pressão foi tentado, pelo então solicitante dessa informação, que o entendimento da entidade da transparência fosse alterado em função da sua conveniência pessoal. Já agora gostaríamos de saber isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva, do Partido Social Democrata, até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Agradecer a presença da Sra. Presidente da Entidade para a Transparência. Eu também não tinha previsto fazer qualquer tipo de intervenção, mas depois de ouvir, suscitaram-me aqui algumas dúvidas porque me deixam também preocupado, Sr. Presidente. Ou seja, as conversas telefónicas não vinculam absolutamente nada. Era importante que nós pensássemos no futuro em poder gravar as chamadas telefónicas, porque depois ficam algumas notas que me deixam preocupado, que é, o Sr. Presidente usou palavras como improvável ou é pouco provável que tenha acontecido a conversa entre o Sr. Ex-Secretário de Estado e a técnica superior, fala num conjunto de respostas que acontecem por coincidência, eu uso o termo coincidência, no dia 4 de fevereiro, um conjunto de e-mails que depois são remetidos ao Sr. Ex-Secretário de Estado no dia da audição, que até à altura não tinha tido qualquer tipo de resposta. E a Sra. Presidente diz também que só houve conhecimento ou só se dá conta de que existe um membro interessado, neste caso o cargo político, a partir do momento em que ele introduz a empresa na sua declaração de interesses, fica a constar. Se não foi isso, depois eu peço que me esclareça. A pergunta que se faz, e eu tenho essa informação, eu tive o cuidado de falar com o Sr. Estado de Estado sobre isto, é que ele começa a contactar a entidade para a transparência telefonicamente, bem antes de qualquer tipo de introdução, qualquer documento na declaração. Mais, as conversas telefónicas iniciam-se pelo Sr. Estado de Estado para a entidade da transparência e é facultado um mail de um contacto telefónico durante um período e isso tenha acontecido. Por isso, eu posso dizer que também é provável que tenha acontecido contactos com a técnica superior bem antes dela ter dado conta no sistema ou iniciou o processo de avaliação do Sr. Estado de Estado, porque nós não podemos, na entidade para a transparência, Sr. Presidente, e eu não posso ficar com essa dúvida de que palavras como coincidência, pouco provável, improvável, aconteçam numa entidade que tem uma obrigação de ser
transparente, não é? E objetiva e pragmática. E eu não falo pela razão de ter um ex-Estado de Estado no processo, mas falo pela razão de eu também ser deputado e um conjunto de colegas e colegas que estão aqui dentro e membros do Governo que não podem estar sujeitos ao improvável e à coincidência. Isso é que me deixa preocupado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Barreira Soares, do Partido Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado, tem 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente da Entidade para a Transparência, Ana Raquel Muniz, senhoras e senhores deputados. Sra. Doutora Ana Raquel Muniz, muito obrigado pelos esclarecimentos dados, mas tinha aqui ainda alguns temas que gostaria que me respondesse, porque importa ser clarificado. Na sua opinião, gostaria de entender se o ex-secretário de Estado, Hernani Dias, poderia, com base neste contacto telefónico, ter feito as afirmações que fez perante esta Comissão. E depois, se é habitual membros do Governo ou deputados realizarem contactos telefónicos com a Entidade para a Transparência para obter esclarecimentos informais. Pergunto eu se não seria uma forma mais correta e mais transparente para que pudéssemos tratar destes assuntos. Porque estamos perante uma situação, pela sua gravidade, existe total transparência e clarificação, tanto para a salvaguarda do princípio da legalidade, como para a manutenção da confiança pública nas instituições democráticas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, do Grupo Parlamentar do Chega. Até 2 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente, obrigado pelos esclarecimentos, a forma transparente e até da forma como abordou as perguntas que lhe fiz, deixa-me satisfeito. Respondeu assim em ordem cronológica à questão da inteligência artificial. Pronto, muito bem. Vou ser um bocadinho mais específico agora. Quando a Sra. Presidente hoje traz-nos um dado novo, um processo de violação de exclusividade, eu não lhe peço os nomes, só lhe pergunto se, ao caso de Hernani Dias, que está aqui a ser falado, se é ou não é. Mas, não sendo Hernani Dias, e porque estamos num dia tão fulcral para esta legislatura, perguntava-lhe se é membro do Governo, se é algum gestor público ou algum autarca. É que também nas declarações que fez públicas quando veio à Assembleia da República diz que tinham feito algumas participações ao Ministério Público que não quis especificar. Eu não pedia nomes. Perante o dia tão importante que temos, o que lhe perguntava era se efetivamente, não falando em nomes, se é governantes, deputados, autarcas, para que esclarecesse. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Entretanto, ausentou-se a Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão. Sr. Deputado João Almeida pretende usar a palavra até 2 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu inscrevi-me para esta segunda ronda porque tenho mais dúvidas do que tinha na primeira. Uma questão que queria aqui esclarecer, Sr. Presidente, eu não percebi como é que se compatibiliza a disponibilidade, a oportunidade que a entidade considera de responder a determinadas questões que são colocadas, seja por que via for, com o princípio que a Sra. Presidente aqui disse que, na dúvida, devem declarar tudo. Então, essa devia ser a resposta sempre. Então, porquê é que respondem a questões concretas? Não percebi. Se aqui se diz que o princípio é, na dúvida, deve declarar tudo, eu não percebo as interações. Sinceramente. Só podia ser, e eu não vejo aqui nenhum mail de resposta ao Sr. Secretário de Estado, em que se lhe diga, Sr. Secretário de Estado, relativamente à pergunta que formulou no dia tantos do tal, a posição da entidade para a transparência é que, na dúvida, deve ser declarado tudo e depois será avaliado. Não vejo aqui nunca essa resposta. Existiu? Nós não temos uma informação, foi dada essa resposta ao Sr. Secretário de Estado e nós é que não a temos? Ou há, de facto, aqui uma incongruência entre aquilo que nos foi transmitido como sendo a posição geral e aquilo que depois acontece na prática? Depois, eu fiquei com a mesma perplexidade relativamente a questões como improvável e coincidência. Eu peço imensa desculpa, mas nós, numa matéria tão exigente como esta, não podemos ter improbabilidades e coincidências. As coisas ou aconteceram ou não aconteceram. E se não se consegue provar que aconteceram, não se pode insinuar. Se não se consegue dizer que não aconteceu, do meu ponto de vista, não se pode dizer que é improvável.
porque isso lança uma suspeita sobre outra pessoa que tem todo o direito na mesma de dizer, olha, na minha opinião é muito provável. E nós ficamos de uma maneira que não podemos ficar. A entidade que é responsável tem que ser rigorosa. E, portanto, tem que nos dizer se aconteceu ou se não aconteceu. E se não consegue provar, obviamente que tem que fazer essa avaliação. Depois, eu volto às questões que coloquei na primeira ronda. É preciso saber, está a entidade para a transparência em condições de afirmar aqui que o titular de cargo político, ex-secretário de Estado, não procurou esclarecer a questão junto da entidade para a transparência? Está em condições de garantir aqui que o titular de cargo político não teve uma interação com a entidade para a transparência? Está em condições de nos garantir aqui que a entidade para a transparência transmitiu ao anterior titular de cargo político que algum procedimento por ele realizado, seja na interação, seja nas obrigações declarativas, não era conforme à lei? Houve em algum momento essa situação? E, por fim, só para terminar, Sr. Presidente, muito obrigado, a mesma questão relativamente ao que aqui foi dito. Do meu ponto de vista, não se pode dizer que há um procedimento sem concretizar. Isso é lançar uma suspeita para o ar, é dizer, há aí alguém que se calhar está incompatível e não me parece que seja compatível com o dever de descrição e o procedimento normal que devem seguir estas matérias. Por último ainda, a mesma coisa relativamente a uma pressão. Que consequência é que foi tirada? Foi instaurado algum processo? Se houve uma pressão, foi instaurado algum processo? Houve consequência? É que senão é mais uma vez especulativo. Sr. Deputado, se a Autoridade da Transparência controlasse o tempo, o senhor extravasou completamente o tempo que tinha para utilizar. E assim sendo, dou à Sra. Presidente até 11 minutos para a resposta. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados. Vou tentar responder. 11, não é? Relativamente à questão de a trabalhadora se sentir pressionada, foi a palavra utilizada pela própria, que se sentiu pressionada. Não foi sentida pressionada para alterar entendimento, não foi esse, não se sentiu pressionada para esse efeito, sentiu-se pressionada pelo conjunto de tentativas de contacto com ela própria, com esta senhora. Portanto, Srs. Deputados, tenho em conta que eu, pelo menos hoje até a final do dia, mantenho como Presidente da Comissão, quem dirige os trabalhos sou eu, quem interrompe sou eu, quem dá a palavra sou eu. Portanto, vamos permitir à Autoridade para a Transparência e à Sra. Presidente para terminar. Não me pressionem a mim, que eu também não me vou deixar ser pressionado. Portanto, foi nesse sentido. Sentiu-se, não disse em momento algum que se sentiu pressionada para alterar qualquer que fosse o entendimento. Não disse. Sentiu-se pressionada, não se sentiu em condições. Eu senti que ela não estava em condições de continuar a acompanhar aquele titular da forma como qualquer titular merece ser acompanhado. Portanto, e nesse momento foi substituída. Naturalmente que eu usei a palavra coincidência, mas a palavra coincidência não estava a ser-me. Eu não me estava a imputar a mim própria a palavra coincidência. O que eu estava a dizer é que um titular só tem conhecimento da técnica superior ou do técnico superior responsável pelo seu procedimento no momento em que o técnico superior, através da plataforma, interage com ele. Portanto, o titular só teve conhecimento da trabalhadora responsável pelo seu procedimento no dia 11 de novembro. É o momento em que o técnico superior tem conhecimento de quem é a pessoa em causa. A primeira empresa foi constituída, a primeira sociedade foi constituída no dia 28 de outubro. Dizia há pouco o Sr. Deputado, tem que provar o que aconteceu e o que não aconteceu. De facto, quem tem que provar o que aconteceu é quem invoca o facto. É impossível provar o que não aconteceu. Portanto, neste sentido, eu não posso provar que não aconteceu o contacto. Só posso dizer, eu não posso provar que não aconteceu porque não se conseguem, por isso é que a prova dos factos, quando há prova de factos negativos, há a inversão do ônus da prova. Quem tem que provar é quem diz que aconteceu. O que eu procurei demonstrar é que é inverosímil que tenha acontecido um contacto de um titular com uma pessoa
relativamente à qual não poderia saber que estava a fiscalizar a sua declaração única. Foi este o ponto. No dia 4 de fevereiro, depois de facto começam a aparecer, não são e-mails, são contactos através... Não se ligou para lá, não se ligou para lá. Vamos ouvir a intervenção da Sra. Presidente, por favor. Se os senhores deputados depois quiserem marcar uma reunião, também é possível. Tem a palavra a Sra. Presidente. Obrigada. No dia 4 de fevereiro não foram enviados e-mails ao Sr. Titular. Foram enviadas notificações através da plataforma para efeitos de pedidos de esclarecimento das suas declarações para regularizar as declarações em causa. Dia 4 de fevereiro foram... Dia da audição, e posso dizer quase que em simultâneo com a audição. A verdade, porém, é que só podem ser pedidos esclarecimentos a um titular depois da análise das declarações. Não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E, portanto, é possível verificar através da plataforma que este técnico superior iniciou a sua análise no dia 28 de janeiro, precisamente no dia em que o Dr. Pedro Nunes e eu lhe atribuímos o processo. E é possível verificar na plataforma que este técnico superior, no dia 3 de fevereiro, trabalhou nestas declarações, neste processo. Relativamente à questão que falei em dezembro, a questão que referi em dezembro e a questão que referi agora, desde dezembro até este momento, foram emitidas 6 participações ao Ministério Público. Essas 6 participações diziam respeito apenas a situações de ausência de submissão da declaração. 3 dessas participações deixaram de ter efeito porque, entretanto, os titulares submeteram a declaração. Eu referi há pouco que está em estudo, está em processo a eventual verificação de uma situação de exclusividade. Nada tem a ver com o que se possa passar ou vir a passar hoje. Não tem. E mais não vou esclarecer, porque força do dever de exclusividade. Não tem. Não tem nada a ver. Sim, o dever de sigilo, peço desculpa, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, outra questão relevante, se o princípio é declarar tudo, por que motivos damos esclarecimentos pelo telefone? Bem, nós damos esclarecimentos porque, com frequência, os titulares não sabem, por exemplo, onde colocar um determinado elemento do seu ativo patrimonial. Não conseguem perceber o que é cotitularidade de um determinado ativo. Não sabem se vão pôr a filiação partidária no segundo quadro ou se devem colocar na primeira. Portanto, são dúvidas deste tipo, não sabem onde colocar. Relativamente às declarações deste titular em concreto, as declarações que estão submetidas na plataforma já foram objeto, designadamente as primeiras, já foram entretanto substituídas. É possível consultar isso através da área de acesso público e, portanto, já constam as 2 sociedades neste momento. Está em verificação, ainda estão em verificação alguns pontos da declaração e faltam estas 2 para o qual informámos ontem o titular, que certamente, se tudo correr bem, e correrá certamente, serão introduzidas no prazo previsto. Vamos ver se não ficou nada por responder. Eu ainda tenho algum tempo, assim vou aproveitar para questões que também me colocaram há bocado e que não respondi, que têm a ver com o facto de perceber ou não, e também foram reiteradas agora, perceber ou não se houve aqui alguma violação jurídica ou uma violação ética pelo titular, ou em geral. Portanto, como eu em geral expliquei, a questão do registro de interesses tem relevo na parte, sobretudo na parte em que permite detectar ex ante eventuais conflitos de interesse. E por isso é que é por isso que o princípio deve ser o de declarar tudo, porque só declarando tudo é que se pode, a posteriori, em sede de impedimentos, avaliar se o titular em causa está ou não impedido de participar em determinado processo.
A nosso cargo estará a avaliação da exclusividade e das incompatibilidades, que é uma avaliação que é feita em abstrato, basta avaliar à luz da legislação aplicável se aquela atividade é ou não é incompatível com a dedicação exclusiva ou viola ou não a dedicação exclusiva ou as incompatibilidades. Em geral e abstrato, a detenção de participação social numa sociedade não viola, em princípio, a exclusividade e também não é uma situação de incompatibilidade. Em geral e abstrato não é. Agora, o que pode acontecer é que, em concreto, a circunstância de ter uma participação social numa sociedade possa tornar o titular impedido de participar neste ou naquele procedimento ou em determinada decisão pública. Portanto, mas por isso é que lá está. Por isso é que o registro de interesses é público, é por isso que a Assembleia da República, através da Comissão de Transparência e Estatuto de Deputados, tem acesso em tempo real ao registro de interesses total dos deputados e dos membros do Governo, justamente para fazer esta fiscalização, pelo menos política, já que, quando está em causa o exercício da função legislativa, e foi o exercício da função legislativa que suscitou, no caso concreto, esta situação, já que quando está em causa o exercício da função administrativa, nós temos normas no Código do Procedimento Administrativo, desde logo, que permitem balizar os casos de impedimento. Quando está em causa o exercício da função legislativa, nós não temos verdadeiramente normas jurídicas às quais se atribua uma consequência jurídica. No sentido de que, se estiver em causa o exercício da função administrativa, a participação de um titular impedido naquela ação gera quer a invalidade da atuação praticada e pode gerar também responsabilidade disciplinar para o titular, mas se estiver em causa a função legislativa, designadamente a função legislativa exercida pelo Governo, não há uma norma juridicamente que sancione juridicamente o titular. O que há é, eventualmente, uma violação do Código de Conduta do Governo, que prevê essas situações de impedimento, à qual não está associada uma sanção jurídica, está associada uma sanção ético-política. E, portanto, nós temos que verificar que nesta situação do registro de interesses, há uma conjugação entre a juridicidade e a ética. E se a juridicidade tem ineliminavelmente associada, no contexto da própria emergência do direito como direito, uma condição ética, a par da condição mundanal e da condição antropológica ou existencial, a verdade é que direito e ética não se confundem. Mas cruzam-se, em determinados momentos cruzam-se. É o que acontece no caso dos conflitos de interesses. E os conflitos de interesses vão assim ter, à luz do nosso ordenamento, sanções jurídicas, e quando há uma violação jurídica, então a entidade para a transparência terá de atuar, mas se há uma violação ética, se a consequência é meramente ética, a entidade para a transparência não pode atuar em situações de violação ética, porque não é uma comissão de ética, deve atuar em situações de violação de normas e princípios jurídicos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente. E, assim sendo, dou para concluído esta audição. Agradecer à entidade para a transparência, ao Sr. Presidente e aos vogais que acompanham. Cumpre-me dizer apenas o seguinte: eu creio que esta é daquelas autoridades que certamente todos os partidos políticos têm interesse que funcione de forma justa e que corra tudo bem. Possivelmente é das autoridades que, estando com funcionamento e talvez deixando para uma próxima legislatura, que não sabemos quando é que iniciará, se será daqui a 1 ano e meio, se será daqui a algumas semanas ou alguns meses, mas dizer que eventualmente a autoridade para a transparência deve ser chamada mais vezes, não tanto para prestar esclarecimentos sobre a declaração de A ou de B, mas se calhar para entendermos a forma como deve funcionar melhor, porque se funcionar bem, se for de facto autoridade, se for de facto transparente, será bom de certeza absoluta para todos os titulares de cargos públicos e para todos os políticos. E, portanto, certamente todos os grupos parlamentares querem o máximo de transparência e para que não se levantem suspeitas, porque vivemos tempos muito, mas muito complicados. Muito obrigado.